Magneto já foi chamado de muitos nomes, galera. Monstro, terrorista, sobrevivente e líder. Para o mundo, o maior vilão. Aí eu me pergunto, e se a gente parar de ver as coisas com a ótica do professor Xavier por um segundo, será que a gente vai ver a verdade de quem é o verdadeiro vilão dos X-Men? Imagine você ver sua própria espécie, como aconteceu tanto aqui nesse mundo real, ser escravizada, humilhada pelo simples fato de ser diferente. Isso soa familiar, mas já aconteceu muito por aí. Aí eu tenho uma pergunta simples: você ficaria acuado ou bateria de frente com todos aqueles que faziam qualquer tipo de desonestidade com quem é de você? Diferente do professor Xavier, que sempre foi um playboy, sempre teve dinheiro, uma mansão muito bem protegida, o Magneto viu o pior do ser humano em Walt Schmitz e mais tarde que essa própria história se repetiria pelo simples fato de ele ser um mutante, entendeu? Só porque ele nasce com um dom. Então fica aqui no vídeo, galera, porque hoje eu vou te falar os planos mais megalomaníacos do próprio mutante mais querido e odiado de todos os tempos, que é o grandíssimo Magneto. E fatos históricos aqui que mostram que os humanos não têm salvação. Antes de mais nada, galera, eu peço merecidamente que você pegue esse magnetismo aí e sente o dedo no like. Isso ajuda bastante. Se inscreve e comenta aqui embaixo coisas sobre o vídeo para eu melhorar ou até assuntos que eu possa trazer também futuramente aqui no canal. Então, aqui a gente já começa com o maior símbolo do medo dos humanos, que são os sentinelas. Galera, agora pire comigo, surge uma nova minoria no mundo. Qual é a resposta que o governo dos Estados Unidos vai dar para essa galera? Simplesmente, velho, eles criam secretamente um exército de robôs gigantes armados e os programas para capturar esse tipo de gente e exterminar. É o projeto Wilder Wake. Esse deve ser o nome, se eu não me engano. Por um lado, eles não foi criado para caçar pessoas alienígenas ou feito pelos próprios alienígenas que existem nesse mundo da Marvel e dos X-Men. Eles foram criados pelos próprios homens e financiados com imposto, tá ligado? Do próprio bolso. Então, chega a ser bizarro esse tipo de coisa. Na cabeça de Eric, esse é o alerta. Ele já entende que os humanos nunca querem estar bem com os mutantes. Eles sempre têm medo, ou particularmente eles querem exterminar porque tem medo que os mutantes tomem conta de tudo, entendeu? As pessoas não veem os mutantes como iguais, sempre como diferentes. Então, enquanto há diálogo, o governo americano constrói fábricas para exterminar os mutantes em massa. É bizarro isso, porque quando o Magneto vê os sentinelas, ele tem um tipo de um gatilho psicológico, ele se lembra das câmeras de gás que ele sofreu. Cara, então para o Eric é algo que está muito vivo na memória dele, tá ligado? E galera, se vocês acham exagero, precisamos falar de algo muito brutal que aconteceu no universo mutante, que é o extermínio de Genosha. Cara, falando rápido, Genosha era uma ilha que se tornou uma utopia mutante, tá ligado? Um refúgio seguro para a galera viver em paz, longe do preconceito dos humanos, e o Magneto era líder de tudo isso. Então, eles não estavam atacando ninguém, eles estavam criando o próprio país, onde poderia viver bem, entendeu? Só que a humanidade, galera, eles têm um problema, eles não querem ver a independência mutante. Claro que não. Então, é uma das histórias mais sombrias da Marvel, porque Mega Sentinelas atacam a ilha de uma vez só, cara, e em questão de minutos, papo de 16 minutos, cerca de 16 mutantes foram exterminados. É algo bizarro. E cara, e para piorar, o que mais chateou Magneto em si foi que o mundo não teve uma comoção global, entendeu? A galera simplesmente ligou foda-se para as vidas que foram ceifadas. E nesse mesmo dia, confirmou-se a tese que os mutantes jamais poderiam baixar a cabeça. Puxando mais outro fato bizarro, temos o vírus legado. Se você acha que os robôs gigantes não foram o suficiente, a humanidade ainda decidiu apelar biologicamente, né? Uma arma bacteriológica. Esse vírus foi criado originalmente pelo vilão Conflito, mas foi solto na atmosfera e atacava quem tinha um gene mutante. E não era uma morte rápida, era uma morte lenta, dolorosa, mano, e humilhante. E o mais bizarro é que, enquanto cientistas mutantes como o Fera corriam contra o tempo para achar uma cura, a maioria da parte dos cientistas humanos cruzou os braços. E se você não se lembra, quem foi de arrasta por causa disso foi a pequena Liana, a irmã do Colossus. Ela morreu sofrendo só porque carregava um gene diferente, cara. Você tá entendendo agora isso? Isso aqui só mostra que o Magneto sempre esteve certo.
os humanos jamais vão coexistir em paz com os mutantes. E ainda te trago um fato monstruoso aqui, velho. A lei de registro mutante e a própria cura mutante. Lembrando que antes era uma bactéria para exterminar o gene, e aqui já é uma cura. Essa lei é bem sinistra porque ela não envolve bombas, não envolve irradiação direta, ela envolve uma caneta e um papel. Uma lei que registra para classificar todos os mutantes. A lei exigia que qualquer pessoa que nascesse com poderes abdicasse do direito à privacidade e se registrasse no banco de dados do governo. Isso soa similar. Isso é tática de regime. Começa com o primeiro registro, vamos separar esses dos outros aqui, entendeu? Para depois fazer o expurgo. E depois disso, vem a fala da cura, né? A humanidade vendeu isso aí. E eles venderam isso aí como se fosse uma bênção, tá ligado? Mas para o Magneto, ele já tinha um olhar bem diferente. Ele sabia que isso não era uma bênção. E aqui tem uma frase de efeito muito massa do Magneto que ele diz assim: eles querem nos curar, mas o que realmente querem é nos consertar, porque tem medo de nós. Rapaz, chega a arrepiar isso aqui que foi muito bom. E ele está certo, porque a existência de uma cura pressupõe que ser mutante é uma doença, uma coisa que não é. O Magneto percebeu que a cura seria uma arma de coerção, entendeu? Se você não tomasse a cura por livre e espontânea vontade, os humanos eventualmente criariam um jeito de enfiá-la em goela abaixo em você. Agora, só para comprovar um ponto, eu deixei por último que eu acho o pior de todas, cara. É o massacre dos Morlocks. Para quem não sabe, os Morlocks são os mutantes que vivem embaixo dos esgotos da cidade, entendeu? Eles são bem diferentes. Por exemplo, os X-Men são esteticamente perfeitos, só têm poderes. E agora os Morlocks, além dos poderes, ficaram deformados, cara. Então a galera já é preconceituosa pelo simples fato de o cara ter o gene X. Imagina ser todo deformado. E o pior que, velho, eles viviam nos esgotos de Nova York, abriram mão de muita coisa do mundo, cara. Viviam completamente na miséria só para sobreviver, só para ninguém ver a cara deles. E o que a humanidade fez em relação a isso? Adivinha? Enviou os carrascos. Cara, os carrascos eram um grupo de mercenários humanos. E o mais absurdo é que tinha mutantes traidores também, tá ligado? Tipo os carniceiros. Eles massacraram todos os Morlocks. Mulheres, crianças, não queria saber de nada. Uma covardia pura, eles exterminaram os caras. E o Magneto usa esse argumento contra o professor Charles Xavier em relação aos Morlocks. Ele sempre falou: olha aí, eles viviam sem mexer com ninguém. O que aconteceu com eles? Foram exterminados no esgoto, entendeu? Pelo simples fato de existirem. E nesse argumento, o Charles perdia para ele direto. Então, galera, depois de ver robôs caçando mutantes, uma utopia de 16 milhões sendo exterminadas, vírus biológicos e massacres nos esgotos, dá para culpar o Magneto pelo fato de perder fé na humanidade? O próprio ser humano ensinou ele a odiar. Ele é um reflexo sombrio da própria civilização. Se você olhar bem, o Charles prega um lindo sonho de paz e união, porém Magneto conhece o lado cruel do mundo real. Entendeu, velho? Um mundo onde os humanos temem o que não entende e destrói também. Bem típico da raça humana, isso é de fato. No fim de contas, as histórias dos X-Men sempre fazem uma pergunta que incomoda. Se você estivesse na pele do Magneto, qual lado você escolheria? O sonho que Xavier prega ou você olharia o mundo com o olhar de Magneto? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber, galera. E se você curte esse tipo de vídeo, por favor, se inscreve nesse canal, deixa aquele like, comenta aqui embaixo que eu vou agradecer bastante. Se você gostou do vídeo, te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, fui.